aleluia. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nessa festa comemorando juntamente com os irmãos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, no versículo 27. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os irmãos. Quero mandar um abraço para minha filha lá em Nova York, que está nos assistindo agora através da live. Quero mandar um abraço para a Rejane, lá no Egito, nos assistindo também através da live. Os irmãos, a irmã Marlene, os irmãos que estão em casa e não puderam vir, mas estão nos assistindo também. E a cada um de vocês aqui, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27, palavra de Jesus Cristo, apenas o versículo 27, diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode se sentar dando glória a Deus e aleluia. Amados irmãos, uma breve palavra nessa noite para a nossa meditação. Eu quero dizer para os irmãos que o relacionamento com Deus é o melhor exemplo de um relacionamento paternal. Muitas pessoas não conseguem ver a Deus como um pai, porque não tiveram bons exemplos paternos. Jesus manteve uma excelente convivência com o seu pai adotivo aqui na terra, o seu padrasto, o seu pai terreno, José. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a carpintaria com José. A Bíblia fala que Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. E embora Jesus soubesse que ele era filho de Deus, houve um momento que ele se assumiu como Messias e começou a falar de Deus como seu pai. É interessante, já preguei aqui em outras ocasiões, dizendo que a única hora que Jesus chama Deus de Deus é lá no Getsemane. Jesus não chamava Deus de Deus, ele chamava Deus de Pai. Pai aproxima, Pai chega mais perto. E Jesus começa então a chamar Deus de Pai. E nós vamos meditar nessa noite alguns aspectos de Jesus com o seu Pai celestial. Jesus e o Pai, como que eles se relacionavam? Em primeiro lugar, o Pai, diga comigo, o Pai abençoa o Filho. Irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo 17, diz que eis que uma voz do céu que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Era o próprio Deus falando. Deus sempre manteve seu filho Jesus
certo de que ele teria a sua bênção. Deus sempre deixou Jesus consciente que ele teria a companhia do seu Pai, que era ele, em todo momento, em todas as circunstâncias. E isso pode ser percebido em muitas situações em que Jesus tinha a confirmação de Deus como seu Pai Celestial, mostrando o que deveria fazer. A voz de Deus, irmãos, sempre lembrava Jesus que ele nunca estava sozinho. Mateus capítulo 17, versículo 5, está escrito que enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma nuvem luminosa nos céus, os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus, como Pai, abençoou o seu Filho, Jesus Cristo, nos dando exemplo como pais. Devemos ser abençoadores dos nossos filhos, não somente com palavras, mas o pai abençoa o filho principalmente com o exemplo, o que será útil para os filhos por toda a vida. Os pais devem ser canal da presença de Deus na vida dos seus filhos. O pai exerça o seu papel sacerdotal, abençoando seus filhos, dando bons exemplos para os seus filhos. Saiba que pode parecer que não, mas o seu filho está observando muito mais do que você fala. Ele está observando o que você faz. Sua presença aqui nessa noite é muito importante, porque está dando a ele uma lição. O irmão Vilmar citou aqui muito bem Provérbios 22, verso 6, que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e ele crescendo não se desviará dele. Quando o pai ensina no caminho, não é ensina o caminho, é ensina no caminho, dentro do caminho. Filho, vem comigo, você está ensinando no caminho. Se você aponta o dedo e diz aquele é o caminho, você está ensinando o caminho. Então, em primeiro lugar, diga: o pai abençoa o filho. Diga em segundo lugar: o filho obedece ao pai. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 10, Jesus Cristo disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus obedeceu ao propósito de Deus e reconhecia que tudo que tinha veio de Deus, o seu Pai. Lucas capítulo 10, no verso 29, Jesus disse assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, Jesus sabia que tinha uma missão, e que esse mandato, segundo ele próprio, em João 10, 18, esse mandato eu recebi do meu Pai. Tudo que ele veio aqui fazer, tudo até a cruz, tudo que Jesus fazia era por ordem do seu Pai. Engraçado que ele começou o ministério aos 30 anos de idade,
E mesmo assim, ele continuava obedecendo ao seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele lembrava o tempo todo em prol do objetivo que ele vinha aqui na terra fazer. Se alguém propunha a ele algo que não era estabelecido pelo Pai Celestial, ele logo dizia: afasta de mim, porque essa não é a vontade do meu Pai. Irmãos, quando Jesus testemunhou de Deus, ele falava a respeito disso, e a obediência de Jesus como filho foi sacrificial, a ponto de entregar a sua própria vida pela humanidade. A ordem que o Pai lhe havia dado não era para vir aqui ser adorado, não era para vir aqui morar num castelo, não era para vir aqui e viver uma vida no luxo, na riqueza. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se você consegue entender isso, mas esse versículo na verdade está dizendo que Deus mandou Jesus vir aqui na terra, morrer na cruz para salvar a humanidade. E o Filho obedece ao Pai. Filhos, obedeçam aos vossos pais, como Jesus ensinou. Então, em primeiro lugar, o Pai abençoa o Filho. Em segundo lugar, o Filho obedece ao Pai. Agora diga comigo, terceiro lugar. Pai e filhos juntos. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 20, está escrito: naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, a união entre o Pai Celestial e o Filho era tão intensa que quando um dia um desinformado perguntou para Jesus: onde está o Pai? E Jesus respondeu: puxa, vocês não me conhecem? Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 19. Jesus revelou a pessoa do Pai aqui na terra, mostrando que Ele é o resplendor da glória, e como diz Hebreus 1:3, a expressão exata do seu ser. Jesus estava sempre em oração, passando momentos preciosos juntos ao Pai Celestial. Tinha a certeza de que essa era a melhor forma de se relacionar com Deus, e que poderia pedir o que quisesse em oração. Uma coisa que me chama a atenção é que nas horas mais difíceis, ele se dedicou mais ainda para estar em comunhão com seu Pai em oração, se submetendo à vontade paterna. O intenso diálogo lá no Getsemane mostra isso. O intenso diálogo de Jesus com seu Pai Celestial mostra a comunicação indispensável que deve existir no relacionamento entre pais e filhos. Quanto mais estiverem juntos e aproveitarem ao máximo o tempo que passam em família, mais a comunhão se fortalece. Pais e filhos, nessa noite eu vos conclamo:
cultivem um relacionamento de comunhão, um relacionamento de amizade. Deus quer fazer parte da sua família. Às vezes, nós homens que ocupamos na nossa cultura o papel de sermos os mantenedores do lar, pelo menos até a nossa geração, pensamos que só de comprar as coisas e pagar as contas já está bom. Não, a sua casa precisa muito mais de você. A sua esposa precisa muito mais de você. Os seus filhos precisam do seu exemplo, precisam que você esteja aqui, assentado na igreja do lado deles. Eles precisam te ver aqui. Por isso, nós temos muitos exemplos aqui na igreja de pais que têm a alegria de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, eu concluo, capítulo 14, no verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Irmãos, a parte de Deus no seu relacionamento paternal foi abençoar seu filho Jesus, enquanto a parte de Jesus aqui na terra era obedecer ao seu Pai, e juntos eles estavam sempre em comunhão com Deus. Diga amém. Amém. Então, como filhos de Deus, eu concluo, sabemos que o Senhor Deus nos abençoa e que devemos ser obedientes a Deus. Também precisamos ter um relacionamento com o Senhor através da oração. Nunca fique sem oração. Diz o apóstolo Paulo: orai sem cessar, conversem com Ele o tempo todo. O tempo todo Ele está do teu lado. Glória a Deus. Talvez você não tenha o seu pai físico mais, ou talvez ele não pode te acompanhar para onde quer que você vá, mas Deus, como nosso Pai, está conosco em todos os lugares por onde nós andamos. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. E Ele merece as nossas palmas, sim. Mas quanto a nós, pais terrenos, nós precisamos aprender que o papel do pai, os homens digam comigo, o papel do pai é abençoar seus filhos. E o papel dos filhos é obedecer aos pais. Vamos de novo? Diga só os homens bem forte. O papel do pai é abençoar seus filhos. E o papel dos filhos é obedecer aos seus pais. Isso é conselho da Bíblia, irmãos. E juntos, acreditem, pais e filhos devem cultivar um relacionamento de comunhão e amor a cada dia. O pai e o filho devem olhar um para o outro com amor, e ambos fixar os olhos em Deus como seu Pai Celestial. Eu trago nessa noite aqui os parabéns de nossa igreja a todos os papais aqui presentes. Papais, homens de Deus, campeões do Senhor. Vamos aplaudir Jesus.